Olá pessoal, bem-vindos ao canal do NeuroU. Eu sou Andréa de Paiva e o tema do vídeo de hoje é reflexões sobre a neuroarquitetura em tempos de pandemia. Com a chegada da pandemia e as políticas de contenção, todos nós tivemos que nos adaptar rapidamente. Uma grande parte da população passou a trabalhar de casa e velhos hábitos e rotinas tiveram que ser alterados. E, no meio do caos, nós percebemos que é possível fazer as coisas funcionarem de outras formas. As soluções que costumávamos adotar não eram as únicas possíveis, existem outras alternativas. E como todas essas experiências estão mudando a forma como nos relacionamos com os espaços? As transformações desse período de pandemia estão servindo, entre outras coisas, para refletirmos mais sobre como utilizamos nossos espaços. E claro, a neuroarquitetura tem muito a contribuir para essa reflexão. Nós escolhemos então 3 pontos para discutirmos no vídeo de hoje. A diferença entre os efeitos de curta e de longa duração que o ambiente pode gerar no nosso organismo, a importância do nosso corpo e a formação de memórias. Primeiro ponto, diferença entre os efeitos de curta e de longa duração. No geral, a tendência é que muitas pessoas foquem nos efeitos mais imediatos que a arquitetura pode gerar nos seus usuários. Por exemplo, mudanças de comportamento ou de emoção, maior relaxamento ou maior tensão e alterações na nossa performance. Mas os ambientes que ocupamos também geram efeitos de longa duração. Quanto mais tempo passamos em um mesmo ambiente, mais duradouros tendem a ser os efeitos que ele pode gerar. Por isso, nossa casa tem ganhado tanto destaque nessa discussão. Antes, a gente ficava em casa apenas no final do dia e nos finais de semana. Agora, nossa casa passou a ser um local de ocupação contínua. Antes, poder ficar um dia em casa era uma experiência relaxante. E agora, ter que ficar mais um dia em casa é uma experiência estressante. A gente já falou algumas vezes por aqui que nós evoluímos em meio à natureza, que além de ser sensorialmente muito rica de estímulos, também está em constante mudança com o passar do tempo. O cérebro não teve tempo evolutivo para se adaptar às mudanças no nosso estilo de vida. Fechados no mesmo ambiente, nós não somos estimulados adequadamente. E isso pode impactar o funcionamento do cérebro e a sua constituição física, com mudanças significativas na saúde das células nervosas e nas conexões entre elas. Segundo ponto, importância do corpo. Nós temos uma tendência de supervalorizar o cérebro, considerado o centro da nossa inteligência, e de não dar tanta atenção assim para o nosso corpo. Criatividade, memória, aprendizado, cálculo, socialização, todas essas atividades são realmente processadas no cérebro. Mas o que diversos estudos vêm mostrando é que o nosso corpo impacta diretamente no funcionamento do nosso cérebro. Não é à toa que se a gente trabalhar deitado o dia inteiro, a nossa disposição vai cair e a performance vai ficar prejudicada. Mas não precisa estar deitado para haver essa diferença. O neurocientista português Antônio Damasio, no seu livro O Erro de Descartes, defende que corpo e cérebro funcionam em conjunto, em constante interação, na qual tanto o cérebro influencia o corpo, como o contrário, o corpo influencia o cérebro. Isso tudo parece fazer ainda mais sentido quando olhamos para os estudos sobre os impactos do exercício físico, que estimula a plasticidade cerebral e ajuda a combater os efeitos negativos do estresse. Durante a pandemia, o nosso corpo diminuiu drasticamente a sua atividade e as suas variações de postura ao longo do dia. As academias e parques fecharam, então muitos de nós pararam de se exercitar. Mais do que isso, os únicos estímulos para o corpo em casa são o mobiliário e as distâncias que a gente percorre para ir de um cômodo ao outro. Antes, aquela caminhada até o ponto de ônibus para ir para o trabalho, ou a ida a um restaurante na hora do almoço, ou até mesmo a circulação pelo ambiente do escritório, geravam oportunidades muito mais variadas para um corpo um pouco mais ativo. Isso sem falar na ergonomia dos móveis residenciais que não foram projetados para a gente passar o dia inteiro trabalhando. Terceiro ponto, formação de memórias. Por fim, a nossa memória também está sendo impactada por esse momento que estamos vivendo. A memória de longo prazo explícita é processada pelo hipocampo, região cerebral que também está envolvida nos processos de orientação e navegação espacial. O envolvimento de uma mesma região nesses dois processos não é apenas uma coincidência. A memorização e o ambiente onde ela acontece são informações processadas por redes neuronais que devem se sobrepor em diversos pontos. Ou seja, o que estamos defendendo aqui é que para funcionarem bem, a memória precisa do estímulo espacial e a navegação espacial precisa da memória. Por isso, esse período de isolamento em casa
tem potencial para afetar a nossa capacidade de memorizar os episódios vividos ao longo dele. Lembrar das pessoas que conhecemos virtualmente numa reunião ou quando e para quem apresentamos um determinado conteúdo tende a ser mais desafiador. Pense em situações marcantes que você viveu ao longo da sua vida. Seja uma viagem com amigos, ou um jantar em família, o primeiro beijo ou uma reunião com o cliente. Todas essas lembranças não estão apenas relacionadas aos fatos, mas também aos lugares onde elas aconteceram. O estímulo do ambiente é um fator importante para a memorização. É como se fosse o cenário de uma peça de teatro. Se diferentes peças forem sempre encenadas num mesmo cenário, nesse caso a nossa casa, o impacto emocional e a diferenciação entre elas serão muito menores. Estudos como os do neurocientista Eric Kandel apontam que um elemento importante para a formação de novas memórias é o impacto emocional. Mas a intensidade emocional das nossas experiências em tempo de pandemia se reduziu aos estímulos das plataformas virtuais e aos estímulos contínuos da nossa casa. Uma reunião de venda para o cliente acontece então no mesmo cenário da aula da faculdade, ou até mesmo para alguns no mesmo cenário da janta ou do café da manhã. Mas então, sob essa ótica, o que muda nos ambientes quando a pandemia acabar? A tendência é que esse período todo vai fazer com que a gente valorize ainda mais espaços que nos façam bem. Estamos todos sentindo na pele e prestando atenção em como o ambiente influencia a nossa performance e o nosso bem-estar. Nesse sentido, cada vez mais a arquitetura vai se cruzar com a biologia. Estudos sobre o funcionamento do corpo e do cérebro serão cada vez mais valorizados por arquitetos, designers e clientes. E vão crescer as discussões sobre como os ambientes podem gerar efeitos de curta e de longa duração no nosso organismo. Por hoje é isso, pessoal, a gente fica por aqui. E se você quiser saber mais sobre neuroarquitetura, não se esqueça de acessar os artigos no nosso site, de se inscrever aqui no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Se tiver uma dúvida ou sugestão, deixa um comentário aqui pra gente. Valeu e até a próxima!